alecrins dourados, como o seu marido, que se comportam de forma infantiloide. Olá, a seguidora que eu vou identificar aqui pela letra B mandou mensagem para mim em voz no Instagram. E ela diz: tô casada há 12 anos, não sei o que fazer da minha vida. Tenho uma filha de 4 anos, ele sempre foi um bom marido, bom pai. Recentemente eu peguei uma conversa dele com 2 colegas de serviço, inclusive numa delas tinha uma foto pelada da mulher. Ele me contou uma história, depois descobri que a história era invenção dele. Ele disse que não teve traição, que tá envergonhado do que fez. Que o erro dele foi não ter cortado a conversa. Mas há um tempo eu venho falando pra ele que eu me sinto desrespeitada porque ele segue mulheres seminuas no Instagram, no Telegram, e já peguei ele em grupo de mulheres nuas. Já peguei ele assistindo pornô de madrugada. Pede perdão, chora, diz que não quer me perder. Tô me sentindo vazia. Tô entre separar minha família e depois me arrepender ou continuar nesse casamento. Sinto dores no estômago sempre que penso nisso, perco o sono, não sei o que fazer. Bem, querida, como sempre, eu vou fazer a análise de alguns trechos para ver se consegue aclarar, clarificar um pouco mais as tuas ideias, tá? Quando ele diz assim, ele diz que não teve traição. Sim, teve, tá? A partir do momento em que você tem um acordo que é X, se você faz Y, isso é traição, sim. Há uma tendência desses homens, quando são descobertos, a confessar só até o trechinho em que foram descobertos. Porque aí, né, fica mais fácil a coisa. Eu vivo falando disso, né? Eu já vi um caso, inclusive, de uma pessoa que estava com uma garota de programa durante 50 minutos. E sabe o que ele disse? Eu só estava vendo ela se arrumar. Por quê? Porque o GPS tinha pego ele naquele lugar. Mas, como é claro, não tinha uma câmera lá dentro para saber o que estava fazendo, ele disse, fiquei aqueles 50 minutos só vendo a menina se arrumar, tá? Então, assim, a quantidade de homens mentirosos, tá? Que não admitem o que fizeram é muito, muito grande. Depois você fala para mim que você tá ali sempre alertando. Olha os grupos, olha não sei o quê, e ele continua fazendo. Qual é o comportamento dele? Um comportamento absolutamente infantiloide, como se você fosse a mãe dele que tivesse que acompanhá-lo, né? Uma criança de 4 anos que não dá para soltar a mão, senão vai atravessar a rua e ser atropelado. É mais ou menos isso. Então ele assume essa condição infantiloide para que você erradamente assuma a função de cuidadora dele. Daqui a pouco você vai se culpar por não ter cuidado dele o suficiente. Então, você está do lado de quem? Está do lado de alguém, e agora eu vou fazer um reparo na sua observação, ele sempre foi um bom marido. Não, ele não é um bom marido. O fato de uma pessoa ser agradável em algumas condições e ser, de certa maneira, de fácil trato em algumas condições, não vai apagar que o comportamento dele subterrâneo, o comportamento dele nas sombras, o torne uma pessoa pior, tá? Então, assim, vamos separar esse tipo de coisa. E aí vamos para outro item que você comenta, né? Você fala o seguinte, tô entre separar minha família. Opa. Quem separa a família com o comportamento é ele e não você. Então vamos começar a inverter um pouco essa ordem das coisas que coloca a mulher traída como única responsável pela separação. A gente sabe, o censo do IBGE mostra que a maior parte das separações formais são pedidas por mulheres. Mas vamos olhar os motivos pelos quais elas são pedidas. Vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma cavocada melhor nessas estatísticas. E aí nós vamos encontrar o quê? Alecrins dourados, como o seu marido, que se comportam de forma infantiloide, permanecem nos seus comportamentos subterrâneos de traições e ainda colocam nas costas da mulher a responsabilidade por, aspas, separar a família. Querida, quem deveria ter visto que tem um filho de 4 anos é ele, antes de estar de trololó, e olha, até onde você descobriu, né? De trololó com coleguinhas, de trololó com nudezinhos e de trololó com outras coisas. Isto posto, vamos à outra parte que eu acho importante. Você não está decidida. E quando a gente não está decidido, a gente nem corta o cabelo, tá? A gente não faz nada. O que a gente faz? Reflete sobre o assunto. Eu creio que esse assunto não deveria ficar só entre 4 paredes, porque aí a opinião dele fica pesando muito em cima de você, tá? Então, compartilhe isso com, assim, pessoas com as quais você tenha confiança. Se você conseguir fazer terapia, melhor ainda, e aí você toma as suas decisões. Mas as minhas considerações são essas. Seu bom marido nunca foi um bom marido. Até uma próxima.